E nós estamos iniciando nesse mês, irmãos, esse tema tão caro para nós: amor que cura. Amor que cura. Como nós temos coisas para aprender sobre o amor. O amor segundo as Escrituras. Hoje fala-se muito de amor, celebra-se muito o amor, cultua-se muito o amor. Mas é interessante que numa sociedade que fala de tanto amor, a gente veja tanto ódio, violência, separação, polarização e tanta desumanidade. Me parece que esse amor que está na boca da nossa sociedade não é o das Escrituras, e nós vamos nesse mês falar sobre esse amor das Escrituras. Quando nós pensamos no amor de Deus que nos salvou, nós pensamos nesse amor a partir dos profetas que diz que Ele nos trouxe vida eterna, salvação aqui e agora e para a eternidade. Começa aqui e agora e nos leva à vida eterna com Cristo Jesus. É salvação. E no que diz respeito ao nosso espírito, essa obra está completa em nós. Se eu e você morrermos agora, se nós estamos nele, nós estamos salvos. Não tem o que fazer. Ele já fez na cruz do Calvário e nós somos justificados. Mas nesse tempo da nossa existência, que nós estamos aqui na vida, enquanto estamos vivendo, estamos na vida, peregrinando, como peregrino que somos, nós lidamos com o nosso corpo, a nossa natureza, pensamentos, emoções, afetos, sentimentos, mente, memória. Essas coisas fazem parte da nossa matéria. E essas coisas estão em processo de tratamento. O Deus que nos salvou para a eternidade também nos salvou para o presente, para o aqui e agora. Só que não tem botão para apertar dentro de nós. A gente gostaria, né, irmão, de ter um botão que apertasse dentro da gente e a gente mudasse, né? Não tem uns negócios dentro de você que você fala, eu gostaria de mudar, e gostaria de fazer 1, 2, 3 e mudou, apertar um botão, enfim. Mas não é assim. O Senhor nos preparou um caminho para nós andarmos, para Ele trabalhar na nossa natureza. Esse caminho é chamado santificação, que é a prática do amor em nós. E isso é o outro nome dado para responsabilidade. O que diz respeito à vida eterna lá com Ele está feito. O que diz respeito à vida eterna aqui e agora, que se manifesta através do meu comportamento, está sendo feito. A gente chama de desenvolver a salvação. Então é santificação. E nesse mês nós vamos falar sobre isso, esse amor que cura na eternidade, mas também cura aqui e agora. E essa cura não é um band-aid, é um tratamento. E nós convidamos os nossos irmãos do Celebrando a Recuperação, que usam um método extraordinário para trabalhar esse conceito de santificação, de tratamento. Não tem botão que aperta. Enfim, esse mês nós vamos falar sobre isso. Eu quero convidar a Sueli, que é a nossa líder do Celebrando, que vai estar falando hoje. E eu gostaria que vocês olhassem para ela com aquele olhar de calma, relaxa, que ela está acostumada a falar no Celebrando aqui, mas como é domingo, tem 1 milhão de pessoas assistindo a gente, isso é só para você... Só para tremer na base. Cadê a água da Sueli? Vamos arrumar água para... essa aí tá. Então, para ela ficar bem tranquila. Vamos orar por ela, Luiz? Está tudo bem, né, Su? Muito bem, vamos orar. E a Sueli vai estar falando, o Guilherme também, que é um dos irmãos que nos ajuda coordenando, celebrando a recuperação, que acontece todas as segundas-feiras e as quartas-feiras também, né, Su? O grupo de passos. Depois você fala, né? Vou atrapalhar aqui. Então, ele vai falar também e vai estar conosco a nossa irmã... Roseni Almerink, que é a coordenadora do Celebrando a Recuperação no Brasil. Ela vai estar aqui no último domingo e atendeu o nosso convite. Vai ser uma alegria receber essa irmã, falando também sobre esse tema importante, amor que cura. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por o dia de hoje, obrigado pela vida, pela saúde, por estar conosco. Por esses momentos, Senhor, que não tem preço, esses momentos que para nós não tem preço. O Senhor pagou esse preço na cruz por nós, de estarmos juntos, em comunhão, adorando o Senhor, com os nossos irmãos, presencialmente, também ligado com os nossos irmãos virtualmente.
ouvindo a sua voz através das músicas, dos cânticos, aprendendo com o Senhor através das orações, das intercessões, e agora ouvindo a sua palavra. Senhor, que a Sueli fale com serenidade, tranquilidade, e nos comunique aquilo que o Senhor tem para nos ensinar essa manhã, sobre cura, sobre restauração. Faz essa obra em nós, Senhor, aqui e agora, faz essa obra naquele que nos ouve pela internet, faça essa obra naqueles que acessarão esse conteúdo em algum momento, que nós sejamos curados. Nós precisamos da sua cura continuamente sobre nós. Faça isso em nós, Senhor, nós te pedimos para a glória do teu nome, e em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastor. Bom dia, irmãos. É a primeira vez que eu falo aqui na frente, então, se de repente eu tremer, desmaiar, ou então der um branco aqui, vocês perdoam, porque realmente é difícil, né, a gente falar para tanta gente, né? Mas é um assunto que a gente já tem falado há muito tempo, no Celebrando a Recuperação, e há alguns anos já nós estamos liderando esse programa, que é uma bênção realmente, que tem ajudado muitas pessoas, e graças a Deus por isso, né? Então, nós vamos falar sobre, como o pastor já iniciou, nós estamos falando sobre o amor que cura. E o amor que cura é exatamente o Celebrando a Recuperação, né? Nós falamos isso o tempo inteiro no Celebrando a Recuperação. Mas aí você deve estar pensando, né? O Celebrando a Recuperação não é para mim. Eu não sou um dependente químico, ou então eu não uso drogas, álcool, qualquer outra coisa, né? Mas aí que você se engana, porque nós aprendemos no Celebrando a Recuperação durante todos esses anos que nós caminhamos juntos, que apenas 1/3 das pessoas que frequentam o Celebrando a Recuperação tem problemas com álcool ou drogas. A maioria das pessoas que frequentam o Celebrando a Recuperação, ela trabalha com problemas de negação, né, que é um dos temas que nós vamos falar aqui. Feridas, enroscos e hábitos, né? E o que são isso? Feridas, enroscos e hábitos, maus hábitos, né, que nós vamos falar. Ferida é uma reação emocional ao comportamento de outra pessoa ou uma situação, né? E a gente pode definir isso como um abuso ou um abandono, uma codependência. Nós tratamos muito no Celebrando codependência. E o que é a codependência? Pode ser emocional, né, a codependência. Às vezes a gente tem um cuidado exagerado com a família, e isso se torna uma codependência emocional ou familiar. Codependência por causa de um filho que tem problema, então você vive em função desse filho, isso a gente chama de codependência, ou seja, você é tão dependente quanto aquela pessoa, e você acaba vivendo em função daquela pessoa, né? Às vezes um divórcio, ou então problemas de relacionamento. E enroscos também, quando a gente fala em enroscos, são atitudes mentais negativas usadas para lidar com pessoas ou adversidades. Por exemplo, raiva, depressão, medo, né? Falta de perdão. E hábitos, quando a gente fala em maus hábitos, é a dependência de alguém ou de algo. Pode ser alcoolismo, pode ser drogas, comida, né? Às vezes a gente transfere algumas coisas para a comida, para o jogo, para o sexo, né? Então são várias coisas, compras também. E o Celebrando a Recuperação, ele trata sobre tudo isso. Então você já deve ter ouvido falar que o tempo ele cura tudo. Na verdade, o tempo não cura nada, gente. Existem pessoas que trazem feridas dentro delas, assim, há 30, há 20 anos, e aquilo, ela vai ficando, atrapalhando a vida da pessoa. Então, o tempo, ele não cura nada. Ele pode amenizar algumas situações, mas ele não cura. Então, isso que nós falamos agora dessa ferida, às vezes você tem uma ferida, vamos dizer assim, que seja uma ferida na perna. Se você não cuidar dessa ferida, ela pode se alastrar e ela pode contaminar todo o teu membro, e aí isso vai infeccionando. E a mesma coisa quando a gente fala em feridas emocionais. Se você deixa aquela ferida ali e não trata, uma falta de perdão ou qualquer outra coisa, isso vai crescendo, e o tempo não vai amenizar isso, né?
O que nós precisamos, então, é de um programa bíblico para ajudar. E é por isso que o Celebrando nasceu. O Celebrando, na verdade, ele nasceu na década de 90, para ser mais exato, em 1991. E, pasmem, foi um pastor que criou. Por quê? Porque desde a adolescência ele nasceu num lar evangélico, o nome dele era John Baker, faleceu ano passado. E desde a adolescência ele tinha um problema de autoestima. Então, a autoestima dele era muito baixa. E aí, o que acontecia? Ele precisava se enturmar com as pessoas e ele descobriu que, se ele bebesse com os amigos, ele ficava mais desinibido. E aí, ele passou a beber na adolescência. Mas ele nasceu num lar evangélico. Ele foi líder de jovens. Ele trabalhou na comunidade, em vários lugares dentro da igreja, se tornou pastor, casou. Mas nas reuniões fora, de trabalho, de escola, do time de escola, também ele acabava bebendo, porque ele se enturmava melhor. Só que ele não se viu como um alcoólatra. Só que isso acabou atrapalhando ele quando ele casou também. Depois que ele casou, ele continuou a beber, mas ele continuava indo na igreja. Então, ele bebia fora, mas na igreja ele fazia tudo certo. Até que o casamento dele terminou, depois de 20 anos. E aí ele foi para um programa chamado Alcoólicos Anônimos, que todos nós já conhecemos, já ouvimos falar. E os Alcoólicos Anônimos, eles trabalham com 12 passos, né? Nós vamos falar de alguns passos aqui. Esses 12 passos são conhecidos no mundo inteiro, e ele passou por esses 12 passos, fez todo o programa dos Alcoólicos Anônimos, e aí ele percebeu que ele poderia trabalhar isso nas feridas, nos enroscos e nos maus hábitos dele, da vida dele, dentro da igreja, com vários irmãos que também tinham vários problemas dentro da comunidade dele. E aí ele criou, junto com outro pastor, Rick Warren, o Celebrando a Recuperação, baseado nesses 12 passos dos Alcoólicos Anônimos, mas principalmente baseado na palavra de Deus, em 8 princípios que a gente encontra lá em Mateus, no Sermão do Monte, né? Então, o Celebrando a Recuperação, na verdade, ele foi criado em cima desses 12 passos, e ele foi criado em cima da palavra de Deus, com base na palavra de Deus, né? Então, por isso que a gente vai falar sobre esse amor que cura. E, cronologicamente, quando a gente vai ler lá em Mateus, né, no capítulo 5, né, sobre o Celebrando, sobre o Sermão do Monte, a gente vê todos os princípios que são aplicados no Celebrando a Recuperação. E uma coisa que a gente aprende também neste programa é que qualquer pessoa que queira tratar e se curar das suas feridas, enroscos e maus hábitos, né? Coisas que nos afastam do amor de Deus, coisas que nos impedem de viver plenamente esse amor que cura, ela pode participar. Então, pode ser qualquer um de nós. Nós podemos estar vivendo algum problema, ou alguma ansiedade, ou algum sentimento negativo que nos impede de viver plenamente esse amor que Deus preparou para nós. O Celebrando a Recuperação, ele foi feito para isso, para cada um de nós, né? E uma das coisas muito legais que a gente aprende aqui é que ele é focado no futuro. Então, aquela ferida que você carrega com você de 20, 30 anos atrás, você pode tratar dela. Não quer dizer que você vai agora, nesse momento, ter que perdoar e já ter que se livrar disso para viver plenamente. Tudo tem um tempo, tudo tem um processo, né? E é isso que a gente aprende aqui, passo a passo, esse processo para a gente poder focar no futuro, aprender com o passado. A gente não deve esquecer, né? O passado, assim, ele é um aprendizado, né? Mas aprender com isso e viver o presente. Deixar o futuro nas mãos de Deus, né? Então, Celebrando a Recuperação, ele foca no futuro. E ele se concentra no futuro, né? Ele nos ensina sobre a nossa responsabilidade pessoal, em vez de incentivar que os participantes se façam de vítima. Um jogo de acusações e desculpas, né? E este programa ajuda as pessoas a enfrentar as suas próprias más escolhas.
e lidar com o que podem fazer a respeito. Porque na vida da gente tudo é escolha, né? Todas as coisas que a gente está vivendo hoje, tudo aquilo que a gente está passando hoje, foram escolhas que você fez na sua vida. Você escolheu essa profissão, você escolheu essa família, viver com essa família, a ter esse tipo de relacionamento. Então, tudo isso são escolhas. E a gente tem que aprender a lidar com essas escolhas, né? Então, o Celebrando, ele nos ensina isso. Nós não podemos controlar tudo aquilo que acontece conosco, mas nós podemos controlar a maneira como nós respondemos a tudo isso. Quando paramos de esconder nossas próprias falhas e de lançar acusações contra os outros, então o poder de cura de Cristo pode começar a trabalhar em nossa mente, vontade e emoções. E hoje nós vamos falar sobre alguns desses temas que nós tratamos no Celebrando a Recuperação. Como eu falei, são princípios, né? São 8 princípios e 12 passos. Aqui nós vamos abordar somente 2 princípios e 2 passos. Eu gostaria de falar com vocês sobre o primeiro princípio. Ele diz assim: reconheço que não sou Deus. Admito que sou impotente para controlar a minha tendência de fazer as coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Uau! Né? Quando a gente começa a ver isso, né? Pensar exatamente nisso, que a nossa vida ela não está no nosso controle, ela está no controle de Deus mesmo, né? E que se a gente está nesse emaranhado de situações que acabam nos tirando do principal, que é o amor de Cristo, é porque ela está fora de controle. E lá em Mateus 5,3 diz assim, gostaria que vocês dessem uma olhada, Mateus capítulo 5, é onde estão baseados, né, os princípios do Celebrando, os princípios, né, desculpa, do Celebrando a Recuperação. No versículo 3 diz assim: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Esse é um dos primeiros princípios que nós lemos aqui. E o passo 1 diz assim: admitimos que éramos impotentes perante nossas feridas, dependências e comportamentos compulsivos e que a nossa vida se tornou ingovernável. Quando a gente começa a estudar o Celebrando a Recuperação, uma das coisas que a gente aprende é identificar qual é o nosso problema, né? Às vezes a gente não identifica logo de cara, no primeiro encontro, no segundo, no terceiro, a gente vai descobrindo isso ao longo do tempo. Eu trato algumas questões também no Celebrando a Recuperação. Por isso que o Celebrando a Recuperação ele é para qualquer pessoa. E aqui, quando a gente fala que nós somos irmãos, que nós estamos todos juntos, nós não somos melhores do que ninguém, nós vamos aprendendo a identificar as nossas fraquezas, os nossos problemas, e aí eu posso ter a coragem de falar para os irmãos que eu preciso tratar algumas questões, né, que me tiram, às vezes, do centro que é Cristo. Então, eu costumo falar no Celebrando a Recuperação, logo que a gente está se apresentando, que eu sou uma filha amada de Deus. Meu nome é Sueli, mas a primeira coisa que eu sou é uma filha amada de Deus. E a segunda coisa que eu falo é que eu estou tratando neste ciclo de um problema de depressão, um problema de ansiedade também. E eu vou falar para vocês de ira também. Eu me iro com muita facilidade. E isso é um problema que eu trato no Celebrando a Recuperação, né? É uma das questões que eu trato no Celebrando e que a gente, como nós somos um corpo, nós estamos ajustados, né? E nós dependemos um dos outros. Então, quando eu falo isso, esse problema ele se torna menor. Por quê? Porque, primeira coisa, eu sou uma filha amada de Deus. E eu posso controlar. Aí, durante a minha semana, durante o meu dia a dia, às vezes eu estou no trânsito, levo uma fechada, assim, ou alguém não me dá uma passagem, em vez de eu me irar, eu estou me lembrando que eu estou tratando disso. Então, já é um processo de aprendizado, né? Já me ajuda a enfrentar isso. Então, eu vou respirar, eu vou pensar, às vezes não dá certo, né? Porque nós somos humanos, né? Mas na maioria das vezes Deus está com a gente e quando a gente coloca isso como filho amado do Senhor, Ele nos ajuda a enfrentar isso com mais tranquilidade.
Lá em Romanos 7,18, diz assim, Romanos 7,18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Uma outra versão diz assim, pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Para muitos de nós, nossas feridas, enroscos e hábitos do passado nos puxam, nos derrubam. Muitos de nós estamos presos em amarguras pelo que alguém fez por nós. Nós continuamos segurando a dor e nos recusamos a perdoar os que nos fizeram mal. Apegar-se a essa ferida e não estar disposto a perdoar a pessoa que o feriu é exatamente o que faz com que isso continue a te ferir. Às vezes é a culpa que nos consome. Toda vez que você tenha feito algo terrível, né? Talvez você tenha feito algo terrível e isso continua a te martirizar. Né? E às vezes a gente pensa que não é digno de receber o amor de Deus por causa disso. Né? Todos nós temos essas questões. Mas eu vou dizer uma coisa que nós aprendemos. Foi por você que Jesus foi para a cruz. Esse amor que cura. Nós estamos tratando e falando disso também, né? Durante todo esse mês de Isaías 53, né? Foi pelos nossos pecados que ele morreu. Foi por causa de você que ele veio e morreu na cruz. Então, ele sabe de tudo que você fez e tudo que você já passou. O apóstolo Paulo, ele foi uma pessoa que sofreu bastante também. Ele participou do assassinato de Estevão. Mas sabe o que ele aprendeu com isso? Lá em Filipenses 3,13, ele diz assim, é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, que é estar bem ou esquecer o passado, né? Porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Este é o ponto. Se você quiser se livrar das suas feridas, dos seus enroscos e hábitos do passado, você precisa lidar com as suas amarguras e culpas do passado de uma vez por todas. Isaías 43:18 também diz assim, não fiquem lembrando do que aconteceu no passado, não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Isso não significa ignorar o passado, ignorar tudo aquilo que passou, né? Mas significa que nós temos que fazer as pazes com esse passado e seguir em frente. É liberar perdão, é seguir em frente. Só então você pode se livrar da sua culpa, ressentimentos e tristeza. É assim que nós começamos a falar, nos celebrando sobre a primeira lição que fala sobre negação. Não é? A negação faz parte desse princípio que a gente leu aqui, que reconheço que não sou Deus e admito que sou impotente para controlar a minha tendência de fazer as coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Então, quando a gente fala em negação, ela pode ser definida como um falso sistema de crenças que não estão baseadas na realidade. Como assim? É um comportamento autoprotetor que nos impede de encarar a verdade com honestidade. Por exemplo, quando a gente é criança, os bebês eles choram e as mães já vão lá atender, vão lá saber o que é. Se você tiver com frio, você chorou, a mãe vai querer saber o que está acontecendo com você. Aí o bebê já se condiciona a isso. Toda vez que ele chorar, ele vai ser atendido. E aí a gente vai crescendo. Quando a gente chora, alguém vai lá e nos ajuda. Isso funciona enquanto nós somos crianças. Quando nós crescemos, não adianta você ficar chorando e esperneando. A gente tem que aprender a lidar com essas frustrações, né? E se a gente crescer sempre chorando, esperando que alguém venha nos ajudar, ou que a gente vai viver frustrado, né? E a gente aprende que nós temos que ser responsáveis pelas nossas ações também, né? Alguma vez você já negou que seus pais tivessem problemas, ou que seus irmãos tivessem problemas, ou qualquer outra pessoa tivesse problemas, né? Então, uma coisa que a negação ela é como se fosse aquele elefante rosa no meio da sua sala de estar. Então, a gente sabe que está lá, mas é melhor não falar sobre isso,
né? Tem algumas frases que eu anotei aqui que detalham bem o que para a gente poder identificar o que é a negação. Por exemplo, eu vou dizer algumas coisas aqui e aí a gente pode ir pensando, né, naquilo que acontece na nossa vida. Será que dá para não falar sobre isso? Falar só piora as coisas. Um exemplo claro disso, quando nós descobrimos que o meu irmão Cristiano era um dependente químico, né, a gente preferia não falar sobre isso. Então, a gente prefere não tocar no assunto, porque senão ele se torna muito evidente, né? E a gente negou que houvesse um problema com ele. Eu digo assim, eu senti isso na minha família inteira. Eu também preferia não falar sobre isso. É como se, quando você não fala sobre aquele assunto, é como se ele não existisse. Ou então, eu poderia falar assim para o meu marido, né, para o Alexandre. Alexandre, se a gente não falar mais sobre isso, isso aí vai embora. Ou então, posso falar para minha mãe, mãe, vamos fingir que nada disso aconteceu e vamos seguir a vida. Isso tudo é negação, né? Se eu falo, por exemplo, para o meu marido, que quando ele me deixa nervoso, eu vou comer, eu como porque você me deixa nervosa. Ou eu como porque você está me atrapalhando. Isso tudo é negação. Então, a gente está transferindo um problema que existe, aquele elefante rosa que está no meio da sua sala, né? Você está fingindo que ele não existe. E você começa a falar do outro, ou transferir para o outro também, né? Algumas pessoas também falam assim, eu não bebo tanto assim. Está negando que ele está bebendo muito, né? Ou faz tempo, eu já ouvi isso também, faz tempo que ele não me bate, o problema está ali, e a gente está fingindo que esse elefante não existe, né? Então, se você não implicasse tanto comigo, eu não ia lá para a rua para beber. Isso tudo é negação, e a gente começa a identificar isso, né? Quando a gente começa a trabalhar o Celebrando a Recuperação. Então, a negação é o nosso primeiro passo para enfrentar e admitir, né, que nós temos um problema. Lá em Jeremias 6,14 diz assim, eles tratam dos ferimentos do meu povo como se fosse uma coisa sem importância e dizem, vai tudo bem, quando na verdade vai tudo mal. Negar, ela danifica os nossos sentimentos, ela esgota as nossas energias, gera barreiras no nosso crescimento, aumenta a nossa dor, obceca a nossa visão. Grande parte dos efeitos colaterais da negação está associada à ansiedade que nos leva a desperdiçar energia preciosa com feridas e fracassos do passado, incluindo o medo do futuro. Conforme progredimos neste programa, aprendemos que mudanças positivas somente podem ocorrer no presente. Preocupar-se com o passado e temer o futuro limita nossa capacidade de viver uma vida feliz e produtiva e desfrutar dos planos de Deus para o presente. E aí a gente vai aprendendo a caminhar, né, junto com esta lição. E depois nós temos uma segunda lição que fala que nós somos impotentes, né? Essa lição se chama impotente porque ela tem muito a ver com esse princípio também, né? Reconheço que não sou Deus e admito que eu sou impotente para controlar a minha tendência de fazer as coisas erradas. Porque a gente vai fazer e continua fazendo essas coisas, né? Então, nós vemos que as nossas velhas tentativas de enfrentar as nossas feridas, nossos enroscos e nossos hábitos não funcionaram. E que a gente realmente é impotente. E a primeira coisa que precisamos parar de fazer é parar de negar a dor. Você estará pronto quando a sua dor for maior que o seu medo. Lá em Salmos 6, né, no versículo 2 e 3, uma passagem que Davi, ele está profundamente angustiado. E ele diz assim, tem compaixão de mim, pois me sinto fraco. Dá-me saúde, pois o meu corpo está abatido e a minha alma está aflita. Ó Deus, quando virás me curar? Quando a dor de Davi finalmente superou o seu medo, ele foi capaz de enfrentar a sua negação e sentir a realidade da sua dor. Da mesma forma, se você quiser se livrar da sua dor, deverá enfrentá-la para então superá-la. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela o tempo inteiro nos ensina, né,
toda a palavra de Deus, ela está sempre ensinando. Se a gente for analisar a vida de cada um daqueles profetas, de cada uma das pessoas que estão aqui descritas na Bíblia, todos eles tiveram os seus problemas, todos eles tiveram os seus enroscos também. E Davi foi um deles, né? Mas quando ele finalmente, né, enfrentou essa dor, o medo dele ficou para trás, né? A dor dele foi maior do que o medo e ele pôde enfrentar e falar com Deus: Senhor, me ajuda, porque eu sou impotente, eu não vou conseguir fazer isso. E às vezes a gente tem essa tendência, né, de querer brincar de Deus. Deixa que eu resolvo isso, que é mais fácil. Aí o Senhor não vai me ajudar tanto assim. Eu vou lá e vou e faço, né? E é uma das coisas uma das atitudes que a gente precisa fazer, é parar de brincar de Deus. Ou você serve a Deus ou a si mesmo. Você não pode fazer as duas coisas. Outro termo para servir a nós mesmos é servir a nossa natureza humana imperfeita, ou seja, nossa natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa é a nossa vida egoísta. Agimos assim quando somos deixados à nossa própria sorte. Quando o nosso eu está fora de controle, todas as tentativas de controle de si ou de outros falham. Na verdade, a nossa tentativa de controlar a nós mesmos e aos outros é o que nos colocou em problemas. Em primeiro lugar, Deus precisa ser o único no controle. Mas é difícil, né, a gente entregar algumas partes da nossa vida, algumas coisas da nossa vida para Deus. Então a gente tem essa tendência de querer fazer as coisas do nosso jeito, né? Só eu sei o que eu estou passando, então eu vou lá e vou tentar dar um jeito, né? Mas se foi Deus que nos criou, se foi Ele que nos fez e Ele sabe de todas as nossas necessidades, por que a gente ainda quer brincar de ser Deus, né? Como seres humanos que nós somos, nós fazemos isso, né? E a gente aprende também a reconhecer isso no Celebrando a Recuperação. Quando o nosso eu está fora de controle, todas as tentativas de controle de si ou dos outros falham. Então, existem dois trabalhos, o de Deus e o meu. Temos tentado fazer o trabalho de Deus e nós não podemos. Por outro lado, Ele não vai fazer o nosso trabalho. E qual é o nosso trabalho, né? A gente temos um corinho, né? A gente fala corinho, né? Que fala: o teu trabalho é descansar em mim, né? O único trabalho que nós temos e que Ele disse que nós temos é descansar nele. Mas nós temos essa dificuldade, né? E esse é o único trabalho que Deus deixou para nós, descansar nele. Mas nós temos uma parte de responsabilidade também dos nossos atos, né? E a terceira atitude que nós precisamos tomar quando nós identificamos a nossa impotência, é começar a admitir essa impotência. É começar a admitir que nós não podemos resolver todas as coisas. O desejo de poder está enraizado, não nos nossos pontos fortes, mas nas nossas fraquezas. Precisamos admitir que somos impotentes e entregar a nossa vida a Deus. Jesus sabia como isso é difícil. Ele disse: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Isso está lá em Mateus 19, 26. Quando insistimos em fazer coisas que não queremos fazer e deixamos de fazer coisas que sabemos que precisamos fazer, nos damos conta de que, na verdade, nós não temos o poder de mudar as coisas como pensávamos ter. Começamos a enxergar a nossa vida com muito mais clareza. E a última atitude nesse tópico de impotência que a gente precisa tomar é começar a admitir que a sua vida está fora de controle. Somente quando a sua dor for maior do que o seu medo é que você vai estar pronto para honestamente, né, dar o primeiro passo, admitindo que é impotente e que sua vida está fora de controle. Quando você admite isso, começa a abandonar a ira, as mentiras, as desculpas, né, as preocupações, o orgulho, egoísmo, a nossa própria negação. E hoje acabamos de falar sobre o princípio 1 e o passo 1, né, e nós vamos passar agora para o passo 2, né, da nossa aula, né, vamos dizer assim, desse amor que cura, né?
Então, nesse princípio 2, ele diz assim: acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem o poder de me ajudar em minha recuperação. Lá de novo no Sermão do Monte, em Mateus 5:4, diz assim: felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Olha que legal, né? Felizes as pessoas que choram, bem-aventurados aqueles que choram. Você pode estar chorando hoje, mas Deus é que vai nos consolar. O Consolador, Ele já entregou para nós, né? Isso a gente aprende também neste amor que nos cura. E o passo 2 diz assim: acreditamos que um poder superior a nós poderia nos devolver a sanidade. Quando nós falamos em poder superior, que é uma linguagem muito usada nos Alcoólicos Anônimos, nós damos nome a esse poder superior. Nosso poder superior é Jesus Cristo, né? E lá em Filipenses 2:3 diz assim: pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. E esse princípio, a gente costuma dizer que ele é o princípio da esperança, porque depois de você viver e aprender que você tem um problema, que você identificou este problema, que é a negação, né, e que você é impotente, vem uma grande esperança. Então, ele é um princípio da esperança, porque a gente aprende, né, que sem fé, né, nós não podemos agradar a Deus, e que Ele está no controle de todas as coisas, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Depois de admitirmos ser impotentes, passamos a acreditar que Deus existe, que somos importantes para Ele e que somos capazes de encontrar o verdadeiro poder superior, Jesus Cristo. Chegamos a compreender que Deus quer encher nossa vida com seu amor, sua alegria e sua presença. A parábola do filho pródigo é uma das mais lindas que a gente vê lá na Bíblia, né? Na palavra de Deus. E é isso que Deus faz conosco, né? O amor de Deus está procurando você. Não importa quão perdido você se sinta, o amor de Deus busca você e pode encontrá-lo, não importa quantas vezes você tenha caído em pecado. As mãos misericordiosas de Deus estão chegando para buscar, amar e perdoar você. Esperança é a abertura para a mudança. Às vezes temos medo de mudar, mesmo que no nosso passado tenha sido doloroso. Talvez resistamos à mudança porque temos medo do desconhecido. Ou em nosso desespero, talvez pensemos que não merecemos nada melhor. Mas Deus tem uma boa notícia para nós. A esperança abre portas onde o desespero fecha. A esperança descobre o que pode ser feito em vez de reclamar sobre o que não pode ser feito. Lá em Filipenses 1:6, em Filipenses 1:6 diz assim: pois eu estou certo de que Deus, que começou a boa obra na vida de vocês, vai continuar até que esteja completo no dia de Cristo Jesus. A fé, mesmo tão pequena, mesmo do tamanho de um grão de mostarda, que a gente quase não consegue ver, ela é o caminho para a salvação. Você não encontrará a salvação por meio de compreensão intelectual, de ofertas, de boas obras, né? Não é sendo bonzinho que você vai ser salvo. Não é frequentando a igreja que você vai ser salvo, né? A maneira de encontrar a salvação está descrita na palavra de Deus. Lá em Romanos 10:9, diz assim. Romanos 10:9. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Se você colocar a sua fé em Jesus, sua vida será transformada. Você vai encontrar esperança no único poder superior que é Jesus Cristo. E assim a gente vai caminhando, né? E a quarta lição aqui do princípio 2 e do passo 2, ela fala sobre sanidade,
né? Quando a gente fala em sanidade, a gente já pensa assim né, naquela questão de integridade da mente, né? E sanidade é exatamente isso, é a integridade da mente, uma tomada de decisões com base na verdade. Mas e a insanidade? A insanidade pode ser definida como fazer sempre a mesma coisa, esperando um resultado diferente a cada vez. E às vezes a gente tem essa insanidade, né? A gente acha que fazendo sempre as mesmas coisas, de repente, né, pode acontecer uma coisa diferente. E não é assim, né? E isso a gente aprende aqui também no Celebrando a Recuperação. Sanidade também significa que quando aceitamos Jesus, recebemos sua força para encarar medos que no passado causaram aflições, levando-nos a fugir ou nos deixando paralisados. À medida que observamos este princípio, nós aprendemos a ter expectativas realistas com relação a nós mesmos e aos outros. Aprendemos a não nos relacionar com os outros da mesma maneira que fazíamos no passado e deixamos de esperar respostas ou resultados diferentes daqueles que já nos foram muitas vezes. Que a gente já teve, né, muitas vezes. A gente para de ficar esperando que essas coisas continuem a acontecer na nossa vida, né? Lembramos de orar e pedir a Deus coragem para mudar as coisas que podemos mudar e aceitar o que está além do nosso controle. Enquanto nossa fé cresce e nós nos familiarizamos melhor com o nosso poder superior, torna-se mais fácil aceitarmos os outros como eles realmente são e não como gostaríamos que fosse. Com a aceitação vem a responsabilidade. Começamos a deixar de pôr toda a culpa nos outros por nossas próprias ações e feridas do passado. Ganhamos integridade quando começamos a cumprir nossas promessas. Os outros começam a confiar no que dizemos. Nada me alegra mais do que ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. É bíblico, né, isso, né? Lembre-se de que uma meia-verdade é uma mentira inteira. E a mentira é o resultado de fraqueza e medo. Então, não adianta dizer só uma meia-verdade. Isso continua sendo uma mentira, né? A verdade, ela não teme nada. Ou seja, nada que não seja o encobrimento. A verdade muitas vezes dói, mas é a mentira que nos deixa uma cicatriz. A recuperação é um programa diário e precisamos de um poder maior do que nós mesmos, um poder superior que irá nos dar sua força, aceitação, nova vida, integridade e demonstração de confiança para nos permitir tomar decisões sensatas com base em sua verdade. E aqui no Celebrando a Recuperação, né, como eu tinha falado, a gente trabalha os passos, né, e os princípios. Eu vou ler os passos só para a gente poder identificar um pouquinho mais, né, sobre cada uma dessas nossas dificuldades, né, cada uma dessas nossas questões que nós trabalhamos aqui no Celebrando a Recuperação. E como cada um desses passos nos aproxima de Deus, como cada um desses princípios, né, nos faz reconhecer que nós somos falhos, que nós somos fracos e que nós somos impotentes, né, e que nós dependemos desse amor de Deus, esse amor que vai nos curar. Então, o princípio 1, né, lá do nosso Celebrando, que nós acabamos de falar: reconheço que não sou Deus, admito que sou impotente para controlar a minha tendência de fazer as coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. O 2, acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem o poder de me ajudar em minha recuperação. O princípio 3, conscientemente escolho confiar toda a minha vida e minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. E lá está associado à terceira bem-aventurança, né? Também, que está em Mateus 5:5, e diz assim: felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido.
O princípio 4 diz assim: abertamente analiso todas as minhas falhas e as confesso a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Mateus 5,8 diz: felizes as pessoas que têm coração puro, pois elas verão a Deus. O princípio 5 diz: peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter e voluntariamente me submeto a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. Mateus 5,6: felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Princípio 6: examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparando os danos que causei a outras pessoas, exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essas pessoas ou a terceiros. A gente aprende no Celebrando a Recuperação que nós temos limites também, né? Então, às vezes a gente não pode ultrapassar também o limite do outro, né? O nosso direito acaba quando começa o do outro. Então, se aquilo for trazer maiores danos para aquela pessoa, a gente não faz aquilo, né? Mas nós tratamos isso também no Celebrando a Recuperação com apadrinhamento. Nós trabalhamos muito isso. E o que é um padrinho? Um padrinho é uma pessoa que passou por todos esses passos, né? E que ela também passou pelas mesmas coisas que você, mas ela pode estar na caminhada com você. Ou um prestador de contas. O prestador de contas pode ser a pessoa que entrou junto comigo e que ela está passando pelas mesmas dificuldades que eu, mas ela vai me incentivar a não desistir, né, de trabalhar e de encontrar esse amor que vai me curar. E o princípio 7 diz assim: reservo diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus e sua vontade para a minha vida e obter a força para segui-la. Mateus 5,8 diz: felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. A gente aprende a estudar a Bíblia. Olha que coisa legal que a gente aprende também no Celebrando a Recuperação, porque você é incentivado a procurar entender esse amor que Deus tem para nós, né? Então, a gente está sempre reservando um tempo para ler a Bíblia, para meditar na palavra de Deus, para buscar Ele em oração. O princípio 8 diz: entrego-me a Deus a fim de ser usado para levar essas boas novas a outros, tanto pelo meu exemplo, quanto pelas minhas palavras. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. O Celebrando a Recuperação, ele é totalmente baseado na palavra de Deus. E ele nos ensina a procurar esse amor, ele nos ensina a estudar sobre isso, a ler a palavra, a orar, a estar cada vez mais próximo de Deus, né? Esses são os 8 princípios, né, que nós falamos aqui. E os passos, os 12 passos, né, baseados nos alcoólicos anônimos, com algumas diferenças. Nós damos nomes a esse poder superior. E o passo 1 diz: admitimos que éramos impotentes perante nossas feridas, dependências e comportamentos compulsivos, e que a nossa vida se tornou ingovernável. Porque eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. E o passo 2, acreditamos que um poder superior a nós poderia nos devolver a sanidade, pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. O passo 3, decidimos entregar a nossa vida e nossas vontades aos cuidados de Deus. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Romanos 12, 1. Passo 4. Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Esse é um passo muito, muito importante, muito legal, essa coisa do inventário, né? Você vai começar a resgatar coisas que aconteceram na sua vida que te trouxeram até esse estado que você se encontra hoje. E é muito interessante, é muito
bom a gente fazer isso, porque você começa a identificar as coisas, e isso vai começando a ficar lá atrás, bem lá atrás, você começa a ser curado por causa disso, né? Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Lamentações 3:40. No passo 5 diz assim: admitimos perante Deus, perante nós e perante outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Isso aqui é muito legal, porque às vezes a gente tem medo de admitir para o outro que nós temos problema, né? Que vão pensar de mim, de saber que eu sou uma pessoa que às vezes eu me iro facilmente, ou que eu trato uma depressão ou uma ansiedade, né? Às vezes a gente não quer se mostrar fraco para outras pessoas. Mas a palavra de Deus diz lá em Tiago 5,16: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Então, Deus não está falando, não esconda a sua dor de ninguém. Fale com o seu irmão, fale com o seu próximo que você está passando por uma dificuldade, para que você seja curado. Né? Isso é muito bom da gente aprender. Nós não somos o homem de ferro, o super-homem sem problemas. Nós somos falhos e nós temos muitas falhas. E se a gente caminhar junto como um corpo, né? Como o corpo de Cristo, nós estaremos inteiros, porque nós vamos caminhar juntos, como a palavra de Deus diz e nos orienta, né? No passo 6 diz: prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os colocará numa posição de honra. Tiago 4:10. Passo 7. Humildemente pedimos a Deus que removesse todas as nossas imperfeições. Lá em 1 João 1:9 diz assim: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. De toda maldade. E no passo 8 diz: fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. Os tolos pecam e não se importam, mas os bons querem ser perdoados. Provérbios 14:9. Passo 9. Fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicaria prejudicá-las ou a terceiros. Mateus 5, 23 e 24 diz assim: portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Aqui não está dizendo que você deve chegar para o seu irmão e falar: olha, peça desculpa para mim, porque senão eu não posso oferecer a minha oferta a Deus. Está dizendo que você deve procurar o seu irmão e fazer as pazes com ele. Ah, mas eu não vou falar com ele porque quem virou a cara foi ele. Mas nós temos, aqui na Bíblia está dizendo: vá logo fazer as pazes com o seu irmão e depois venha e ofereça a sua oferta a Deus. Não é você esperar o outro vir falar comigo. Vá logo e faça as pazes com ele. E é muito interessante como Deus age, né? Nós temos que enfrentar os nossos defeitos e as nossas dificuldades, né, para a gente poder entrar em santidade. E no passo 10 diz assim: continuamos fazendo o inventário pessoal e quando estávamos errados, nós o admitimos prontamente. Esse é um passo muito interessante, porque a gente faz um inventário diário, a gente faz um inventário mensal e trimestral também. E, de repente, daqui a um ano, você vai ver aquilo que aconteceu com você no ano passado. Nossa, eu estava desse jeito e você já progrediu tanto. Isso é muito importante, né, para a gente, no nosso crescimento pessoal. Então, a gente faz esse inventário mesmo para poder crescer, né? Então, portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. 1 Coríntios 10:12. A gente aprende também que nós não estamos livres de cair novamente, que nós podemos cair,
nós vamos ter aflições no mundo, a gente vai ter recaídas, nós vamos desacreditar, nós vamos ser desacreditados também. Mas nós temos que ter bom ânimo, porque Deus venceu o mundo, né? E a gente tem que estar sempre pronto, esperando nele, para que Ele possa fazer a boa obra dEle nas nossas vidas, né? E tomar cuidado para não cair também. E o passo 11 diz assim: procuramos através da oração e da meditação melhorar o nosso contato consciente com Deus, pedindo apenas o conhecimento da sua vontade para a nossa vida e força para realizá-la. Colossenses 3,16 diz que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. A gente vai aprendendo a cada passo uma coisa. A gente aprende que depois de tudo isso, nossa obrigação é falar para os outros aquilo que tem acontecido conosco. É dar as boas novas, é cantar, é orar, é falar com alegria da obra que Deus tem feito na nossa vida. E o passo 12 diz: tendo experimentado um despertar espiritual, graças a esses passos, procuramos levar esta mensagem a outros e praticar esses princípios em todas as nossas atividades. Gálatas 6:1. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Deus tem nos abençoado ricamente com esse programa do Celebrando a Recuperação, porque nós temos aprendido, passo a passo, princípio a princípio, que Ele nos ama e Ele quer aquilo que seja melhor para nós, né? Ele quer que nós vivamos uns com os outros, né, em harmonia, em amor, e que a gente possa poder falar dEle, e falar da obra que Ele tem feito nas nossas vidas, né? E isso é muito, muito bom mesmo de viver aqui no Celebrando a Recuperação. É uma das coisas muito bonitas que a gente aprende, né? Quando nós começamos o Celebrando a Recuperação, tem mais ou menos uns 10 anos, eu acredito, eu morava ainda lá na Lapa, e era de segunda-feira. E durante um bom tempo, eu vim aqui, da Lapa até aqui dá quase 30 quilômetros. E à noite, então, a gente pega muito trânsito, né? Mas eu vinha aqui, e às vezes eu fiquei sozinha, às vezes só ficou eu e a Rose Luz aqui no Celebrando a Recuperação. Por mais de 6 meses, a gente veio todas as segundas-feiras, e nós não desistimos, porque a gente sabe que Deus tem uma obra nas nossas vidas e na vida de cada um de nós. E foi uma honra poder vir e esperar que o Celebrando se tornasse o que ele se tornou hoje, né? Com a pandemia, nós pudemos fazer reuniões que foram online, e ela trouxe várias pessoas de vários lugares. E a internet nos aproximou, e nós temos um grupo muito grande. Mesmo antes da pandemia, a gente já estava com um grupo muito grande aqui também. E a gente estava aprendendo passo a passo como melhorar o nosso dia, como melhorar as nossas questões emocionais, os nossos defeitos de caráter. Isso tem crescido muito, né? A palavra de Deus tem nos aproximado cada vez mais. E é uma honra servir a Deus nesse projeto. Um projeto que Ele sonhou para a nossa comunidade, que é que nós possamos viver em harmonia uns com os outros, vivermos unidos, e a gente possa amparar uns aos outros e crescer, né? E eu sou grata a Deus, porque o Celebrando a Recuperação hoje, mesmo sendo online e presencial, a gente tem alcançado muitas vidas. E o Celebrando a Recuperação, como eu disse lá no começo, ele é para qualquer pessoa que queira se curar das suas feridas do passado, feridas emocionais de hoje, problemas que ficaram ali escondidos durante 10, 20, 30 anos, e que às vezes a gente até esquece dele, mas ele está lá, vira e mexe ele volta, e vira e mexe ele nos atrapalha no nosso crescimento espiritual. E o Celebrando é para cada um que precisa realmente crescer espiritualmente e crescer com Deus, né? Crescer na palavra de Deus, aprender, estudar,
orar, cantar, se alegrar e chorar também, porque nós também choramos. E nós choramos, às vezes, de tristeza e outras de alegria, mas nós estamos sempre contando uns aos outros das nossas bênçãos, do nosso crescimento pessoal. E eu convido vocês, se vocês quiserem participar, amanhã nós estaremos online novamente pelo Zoom, às 20 horas. Nós damos um tempo, assim, para poder iniciar, para que todos possam entrar. A gente bate um papo também. Estaremos aqui na comuna também. Então, será online e presencial, né? Se você quiser participar e conhecer. Amanhã a gente ainda vai estar falando do princípio 2, mas não importa em qual princípio você começa, não importa em qual lição você começa, é sempre uma história diferente, é sempre uma caminhada diferente com Cristo, né? Então, você será muito bem-vindo em estar aqui conosco, e eu estendo a toda a igreja, aqueles que estão em casa também, que vocês venham conhecer esse programa. Eu tentei passar algumas coisas do que nós vivemos aqui, no Celebrando a Recuperação, durante todos esses anos. Eu espero que possa ter ajudado vocês a conhecer um pouquinho mais do que Deus tem preparado para nós. E o que Ele quer de nós é que vivamos todos em harmonia uns com os outros, né? E que a gente seja curado no nome dEle. Obrigada pela oportunidade.